Pai do Senhor, povo de Deus, mais uma quarta-feira para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Eu quero hoje meditar com você lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, do versículo 10 ao versículo 14, que diz assim: Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Hoje eu não quero abordar sobre a volta de Jesus no sentido teológico, escatológico, mas eu quero apenas frisar aqui, nesse dia, nessa quarta-feira, sobre o que leva, como eu sei que meu amor está esfriando, O que fazer para não permitir que o amor de Deus se esfrie em nossos corações? Antes é necessário entendermos que esse esfriamento do amor também é um sinal da vinda de Jesus Cristo, Jesus está tratando com seus discípulos e Jesus aqui dá vários sinais em que a sua volta estaria próxima, e um desses sinais é o esfriamento do amor, Primeira coisa que nós devemos entender e compreender é o que leva esse amor a esfriar em nossos corações, E aqui o texto, no versículo 10, ele começa dizendo que nesse tempo, quer dizer, no tempo que esses sinais começarem a acontecer, a causa que vai fazer o coração de muitos irmãos esfriarem, em primeiro lugar, é que haverá muitos escândalos. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que o escândalo subiu aos púlpitos, aos altares, há escândalo por todas as partes, de pastores que roubam dinheiro das ovelhas, que não fazem conforme o Senhor orienta, escândalos das mais diversas situações, adultério, mentira, roubo, pessoas que se dizem cristãs envolvidas na política de forma arbitrária. Não estou dizendo que o crente não pode ser político, eu acho que até deve, porém estamos vendo escândalos de várias naturezas. O segundo motivo que faria o amor se esfriar seria a traição de uns com os outros, Pessoas traindo uns aos outros. A quantidade que se tem de igrejas, irmãos, hoje, por causa de quê? Traição. Essa traição, ela vai do púlpito ao membro mais novo da igreja. As pessoas traindo umas às outras. Traição no casamento. Traição de pais para com filhos e filhos para com os pais, traição em amizades, traição de diversas situações que com certeza faz o amor esfriar. A outra situação que faz o amor de muitos esfriar é que se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas e um falso evangelho. Querido, leia a Bíblia. Por favor, leia a Bíblia todos os dias, como manda as Escrituras. Não se deixe ser enganado. Às vezes eu fico vendo pessoas que têm 20, 30 anos de crente e se deixam enganar por causa de pessoas que se dizem ser profetas. Não estou dizendo que profecia não existe, que os dons espirituais, eles não existem, eles são bíblicos. Porém, Jesus anda falando mais com essas pessoas do que com o próprio Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Deus falou com Abraão 3 vezes, no seu chamado, os carvalhos de Manre, e quando pediu seu filho. 25 anos de chamado, Deus falou com ele 3 vezes. O próprio apóstolo Paulo, que foi o apóstolo das missões, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, foi arrebatado e teve visões extraordinárias, foi impedido de ir para Tessalônica, por causa que um anjo foi enviado a ele. Porém, não há outro registro que Jesus falou com ele pessoalmente. E nós estamos vendo pessoas que, para cada pessoa, ele tem uma revelação de Deus. Cuidado, irmão. Cuidado com o evangelho da prosperidade.
Cuidado com esse evangelho que promete tudo. Isso tem levado muitas pessoas a esfriarem no amor. Uma outra coisa que esfria o amor é por se multiplicar a iniquidade. O pecado vem crescendo de forma tão avassaladora, como diz lá em Isaías, que aquilo que é certo passou a ser errado e o que é errado passou a ser certo. Nós estamos vivendo um tempo em que queremos matar uma criança no ventre de uma mãe e achamos isso normal. Estamos vivendo situações que são um expoente da degradação da vida. Pessoas que tiram a vida do outro por causa de um celular. Matam um outro por causa de 10 reais. Em 2 Timóteo capítulo 3, Paulo escreve ali, do versículo 1 ao versículo 9, como estaria as pessoas nesses últimos dias. Um coração tenebroso, mais amante dos prazeres do que amigos de Deus. Porém, devemos atentar para dentro de nós e fazermos uma autoanálise, porque isso causa um esfriamento. Mas como saber se meu amor tem esfriado? Quais as características que mostram para mim que meu amor tem esfriado dentro da igreja? A primeira característica está aqui em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, que Jesus ensina que todas elas dormiram e não foram vigilantes. Se você não tem vigiado, se você tem andado distraído, é sinal que o amor em você e em mim tem esfriado. Segunda característica do esfriamento do amor, Jesus também narra aqui a parábola dos talentos em Mateus 25, em que fala que ele deu 5 talentos a um, 3 talentos a outro e 1 talento a outro. Quem ganhou 5 multiplicou, quem ganhou 3 multiplicou e quem ganhou 1 guardou. Fala da negligência. Se você tem sido negligente, é sinal que o teu amor tem esfriado. Em último lugar, fala das obras, né? Fala aqui em Mateus 25 o grande julgamento, que Jesus vai separar os bodes das ovelhas, né? Os bodes são aqueles que cruzaram o braço, não ajudaram o necessitado. E as ovelhas foram aqueles que visitaram o enfermo, visitaram os doentes, visitaram aqueles que estavam presos, deram comida para aqueles que precisavam. Em suma, fizeram uma obra de Deus aqui na terra. Então, quando você falta vigilância, está distraído, quando você é negligente, ou quando você não faz as obras de Deus, você tem o seu amor esfriado. Em última análise, para saber se meu amor tem esfriado, eu quero me reportar lá para Laodiceia, a igreja de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, que era uma igreja próspera. Talvez naquela época fosse a igreja que não sofresse perseguição, era uma igreja benquista na sociedade, de maneira que foi uma igreja que se acomodou, ficou indiferente à perdição daqueles habitantes daquela cidade. Então, se você é indiferente com a salvação dos outros, o teu amor também tem que se esfriar. E aí, o que fazer, pastor? Como aquecer de volta o amor que eu perdi? É fácil. Eu quero me reportar agora para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, que sofria desse mesmo problema da falta de amor, do esfriamento de amor. Jesus vai vaticinar para aquela igreja que deixaste o teu primeiro amor. Quer dizer, a igreja esfriou no amor. E Jesus vai dar a fórmula para que eles voltem àquele amor, ao primeiro amor. Jesus vai dizer, lembra-te de onde caíste. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer um autoexame. É olhar para dentro de nós. Não olhar as circunstâncias que estão à nossa volta. Porque se nós olharmos os problemas à nossa volta, o nosso amor vai esfriar. Mas Jesus fala que nós temos que olhar para dentro de nós. Lembra-te de onde caíste. Olhar para dentro de nós, fazer um autoexame. Depois ele diz, arrepende-te. Se arrepender não é se entristecer, não é chorar. Às vezes eu vejo muitas pessoas chorando. Ah, eu pequei, eu errei. Mas não mudam. O arrependimento, o fruto de um verdadeiro arrependimento é a mudança, é a metanoia, é a conversão, é você estar numa direção e você mudar a direção. É necessário se arrepender de verdade, mudar com as suas atitudes. Se você quer que o amor de Deus aqueça no teu coração, rompa com o pecado, se arrependa dele de verdade. Em terceiro lugar, é necessário voltar às primeiras obras.
Jesus diz para a igreja de Éfeso, olha, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Volta a fazer aquilo que você voltava a fazer no início, a evangelizar, a orar, a jejuar, a ler a palavra de Deus, a se santificar. Saia do meio do pecado. Busque uma vida de santificação. Volte a fazer as primeiras obras. E em último lugar, para você voltar ao primeiro amor, e agora eu volto para o texto de Mateus 24, porque o versículo 3 diz assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É necessário, irmão, mesmo diante de tantos problemas em nossa volta, mesmo diante das circunstâncias adversas, é necessário perseverarmos. Nós não podemos nos deixar levar por aquilo que está acontecendo à nossa volta. Nós não podemos nos deixar levar pelos falsos mestres, pelos falsos ensinos. Eu vejo muitos irmãos, pastores, amigos meus, que deixaram-se levar pelo evangelho da prosperidade, que estão fazendo as mesmas coisas que os outros porque não suportaram, porque pregar o verdadeiro evangelho é dolorido. As pessoas não querem ouvir. 2 Timóteo capítulo 4 fala que eles não querem ouvir. Mas é necessário perseverarmos nesse evangelho. Não abrirmos mão do evangelho de Cristo, o evangelho da renúncia, o evangelho que serve a Deus, que fomos chamados para servir e não para ser servido. É necessário voltarmos a essas primeiras obras. Em última análise, como eu sei que o meu amor está aquecido, que eu sou um crente fervoroso? O versículo 14 diz que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. A coisa que me indica que uma pessoa ela tem o amor de Deus no seu coração é que ela tem sede de almas. Esse evangelho, irmão, chegou até nós e eu consigo enxergar nele marcas de sangue. Porque para chegar até nós, muitos homens de Deus morreram, pagaram um alto preço. Não estou dizendo que você tem que dar a sua vida, viajar para a África, não é isso, se isso não for específico para você. Mas eu acredito que você pode fazer mais, que você pode se doar mais, que você pode pregar mais o evangelho, que você pode fazer um pouquinho mais pelo reino de Deus. Desculpe pela palavra, talvez um pouco dura, mas esse é o evangelho de Cristo. Eu sou o pastor Anderson Luiz de Freitas, sou da Igreja Batista Casa do Senhor, em Jardim Gramacho. A nossa igreja fica na Rua Manaus, número 36, Duque de Caxias. Os nossos cultos são todas as quartas-feiras, 19h30, culto de oração, e domingo, Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã e às 17h30, e o nosso culto de louvor e adoração, às 18h30. Fique na paz, Deus te abençoe.